Olá amigos, tudo bem? Sou o consultor Fernando Paz e hoje nós vamos falar de controle de estoque no SPED fiscal. Visto que há algum tempo atrás foram transmitidos, no mês de março com o movimento de fevereiro, a maioria das empresas entregaram o controle de estoque dentro do SPED fiscal. E esse será o tema de hoje. Quais são as consequências, cruzamentos de dados, as informações e principalmente os principais erros dentro dessa transmissão. Visto com que hoje o Estado considera que o controle de estoque é um dos principais índices de erros dentro do SPED. E hoje nós vamos determinar alguns pontos básicos em relação a isso. Vamos trabalhar também os cruzamentos de dados da ECF junto com o SPED fiscal, que nós vamos trazer um parâmetro diferente para vocês em relação a esse tipo de informação, Porque um trabalha a parte processual e a outra trabalha a parte contábil. Vamos lá, vamos começar então ao primeiro passo para você fazer SPED em relação ao controle de estoque, que seria o básico, O cadastro de produtos. Muitos erros referentes às empresas são tratamentos específicos do cadastro de produtos. Por exemplo, dentro da empresa é obrigatório, a partir do ato COTEP 09 de 2008, que a empresa tipifique seus produtos. Como assim? Referencie o que ele é perante ao SPED. Se ele é uso-consumo, se ele é insumo, se é produto acabado. E assim tem uma N lista de tipificação de produtos que será utilizados para fazer o controle de estoque. O controle de estoque, até mesmo pela ênfase do bloco K, onde vai ser registrado as produções, tem que ser tipificado o produto pela sua maior relevância. Assim fazendo com que o nosso estoque dentro do aplicativo SPED, que será transmitido para a Receita Federal e os estados, ele fique com a sua tipificação correta, para que a gente consiga dar ênfase ao controle de estoque. A partir disso, vamos ter outro ponto crucial em relação ao cadastro de produto, ao cadastrar produto, que é a identificação do mesmo. A referência básica do ato COTEP 09 de 2008 em relação ao cadastro de produto é a referência que esse produto vai ter em relação ao seu código, visto com que ele tem que ser o mesmo código para qualquer operação, para qualquer documento e para qualquer arquivo informado. Isso quer dizer o quê? Que o produto não pode ter duplicações. Ele não pode ter o mesmo código para produtos diferentes. Isso, visto os SPEDs que a gente vem analisando, não ocorre em todas as empresas. Tem muitos erros ainda de códigos. As empresas utilizam o mesmo produto com códigos diferentes, visto que esse produto ainda é encaminhado com a nota fiscal eletrônica, com a NFC, cupom fiscal. Então essas relações entre cadastro de produto ainda tem muita desconformidade dentro do banco de dados do SPED, onde as empresas transmitem esse SPED. Então, vamos passar alguns passos para que vocês consigam criar uma referência com qualidade, criar um cadastro de produtos com qualidade, para que não tenham mais erros em relação ao SPED. Por quê? Porque hoje a maioria dos SPEDs ainda são transmitidos pela contabilidade com referências da contabilidade, esquecendo a referência do seu cliente, que é o verdadeiro transmissor do SPED, que é o verdadeiro obrigado a fazer o arquivo SPED. Então, primeiro passo para que vocês cadastrem o produto corretamente, saibam identificar sua referência. Sem a referência do código, não é um processo prático em relação à identificação desse produto. Crie uma referência, principalmente a contabilidade que faz o SPED da empresa. Ela tem que identificar o produto que entra e o produto que sai. O produto para a Secretaria de Fazenda, ele é físico, ele não tem como desaparecer. A não ser os produtos químicos, Por exemplo, combustível, existe um grau de evaporação ou condensação, mas o produto para a Receita Federal e para a Secretaria de Fazenda, ele é físico. Entrou um, tem que sair um.
Então, dentro dessa referência, nós temos código do fabricante, código de barras, código interno, código referencial, e isso muitas vezes confunde na hora de cadastrar o produto. Então, determine um código facilitador único para vocês. Claro, é uma dica. Esse código facilitador, muitas vezes para a contabilidade, é a única referência que ele vai ter em relação às entradas, porque muitas vezes essas notas que chegam para a contabilidade, elas não têm referência do produto que entrou. Assim, dificulta a identificação para que ele seja o mesmo na saída e o mesmo também na entrada, porque ele é um produto que existe saldos entre eles. Você entrou 10, tem que sair 10. E isso é uma referência que a gente precisa garantir em relação ao SPED fiscal. Vamos mostrar para vocês agora, dentro do programa validador do SPED, como será essa referência e como é o cadastro do produto que vai do aplicativo do seu sistema para dentro do programa validador, o PVA. Vocês vão ver as referências que eu citei agora com vocês. Vamos lá, ó, essa é a aba do bloco 0, aqui ó, é a aba do bloco 0. Dentro do bloco 0, onde está o registro 0200, 0190, que são referências do cadastro do produto, nós temos aqui ó, tabelas de contribuintes. Dentro da tabela do contribuinte, nós temos o C190, o 0190 e o 0200. Dentro das informações do 0200, ainda é possível, aqui embaixo, se vocês analisarem, as alterações desse produto para o próximo mês, se houve alteração na codificação, visto que a codificação do produto acima, se vocês observarem, ela vai ser alterada, né? E não pode ser reutilizada essa codificação aqui acima. Existe também o cadastro, se acaso, como eu disse para vocês, né, for um produto registrado dentro da tabela da ANP, que é a tabela de combustíveis, né, consumo especificado. Isso daqui, no caso, vai ser uma referência para transformação e fatores de conversão de unidade de medida, onde nós daremos o produto as possibilidades de conversão. Se ele entra em caixa, se ele transforma em unidade, todos os procedimentos em relação à unidade de medida. Se observarmos aqui, abrir um produto qualquer, nós vamos ver algumas referências em relação a ele. Por exemplo, a codificação, que é o que eu falei para vocês, que tem que ser única, tanto na entrada, quanto na saída, quanto em qualquer documento informado. A nomenclatura desse produto, a descrição desse produto. Se esse produto tem código de barras, no caso, o nosso pote aqui, mesmo sendo um produto industrializado, ele não tem obrigatoriedade de ter código de barra. A unidade de medida que nós vamos utilizar, né? No caso aqui é a unidade. Aquela tipificação do produto que eu disse para vocês, ela aqui no caso para a gente é embalagem, mas se abrirmos aqui a tabela, veremos que tem diversos tipos de produtos, mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, visto que isso daqui, pessoal, é o seguinte, é a referência com maior relevância dentro das operações que nós fizemos. O código NCM, se tiver a X dele aqui, a EX dele aqui, e o gênero, que faz parte do NCM, né? Código do serviço do item, no caso, o nosso produto em si não é serviço, né? Existe algumas características, e a alíquota do ICMS. Aqui também tem essa referência. E código anterior do item, caso ele tivesse sofrido alguma alteração lá dentro do registro 0205. Como não é o caso. Então, nós vemos aqui dentro dessa referência que o produto ele é único. Não existe possibilidade de eu cadastrar dois tipos de produto com a mesma codificação. Por quê? Porque fere a regra do Ato Contábil 09 de 2008, que referencia o registro 0200.
Assim faz com que esse produto aqui ele não seja único, ele seja duplicado. Então, esse é a referência do PVA. A unidade de medida, aqui que a gente traz dentro das tabelas do contribuinte, né? Unidade, par, caixa, galão, todos esses procedimentos. E aqui dentro do 0200, né, que a gente vê o registro 0200 aqui em cima, nós temos aqui os cadastros de produtos, ok? No caso, nós estamos trabalhando com uma empresa que fornece Guaraná ralado. Bom, se nós recapitularmos tudo que eu já disse aqui, vamos falar praticamente o quê? Que o produto tem que ser único, que o tipo do produto tem que ser referenciado, a unidade de medida dele tem que ser referenciada e os códigos padrões dele tem que ser referenciado. Por quê? Porque esse produto agora vai movimentar e ele vai gerar um controle de estoque dentro das possibilidades de análise da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda. Visto essas possibilidades, nós podemos ter a impressão que dentro dessa movimentação de produto vai existir uma fiscalização em relação à quantidade. Existem 3 exceções em relação ao controle de estoque, que está dentro do Ato COTEP 09 de 2008, que são produtos de uso e consumo, aquela tipificação que nós utilizarmos e declararmos que aquele produto é de uso e consumo, ela fica fora do controle de estoque. Materiais do bem, do ativo mobilizado, ativo fixo, termo só utilizado, também não vão estar dentro desse aplicativo também do controle de estoque, e produtos de uso consolidados, de consumo consolidados, energia elétrica, água canalizada, gás canalizado, esses produtos que você consome, vamos dizer assim, pela utilização, eles também são exceções dentro do controle de estoque. Não é obrigatório fazer controle de estoque. Fora isso, dentro do aplicativo, é claro, todo produto ele tem quantidades e movimentações. E se ele recebe a mesma referência, entra e sai, nós temos certeza que haverá um confronto em relação a quantidades dentro do aplicativo. Então, nós temos referência de que a Cefaz e a Receita Federal têm condições de fazer a movimentação de estoque das empresas. Claro, aí vai de vocês. Quem que vai controlar esse estoque? Vocês ou eles? Dentro das possibilidades que a gente tem de movimentação de produto, a maior relevância que nós temos aqui dentro do PVA são as entradas, né? Porque se observarmos as saídas com nota fiscal eletrônica ou nota fiscal consumidor eletrônica, não tem a referência de produtos dentro do PVA. Por quê? Porque essas notas já estão em poder da Receita Federal e da Secretaria de Fazenda. Então não tem, tecnicamente, o porquê eles manterem 2 dados que já existe dentro do banco de dados, porque isso já está em poder deles. Então essa conversão de codificação do fornecedor para o cliente do fornecedor que nós temos que fazer a relevância. Por exemplo, eu vou mostrar no aplicativo como fica o cadastro de produto na entrada dessa mercadoria dentro da empresa e qual é a referência que ele tem em relação a controle de estoque e também conversão na unidade de medida. Nós temos que prestar bastante atenção em relação a esse procedimento, porque senão nós vamos ter erros em relação à quantidade no controle de estoque. Vou mostrar para vocês. Nós estamos aqui na tabela do contribuinte, né? Onde tem as informações. Nós vamos aqui, ó, documentos fiscais de entrada, notas fiscais, né? Pode ser tanto NFE, nota avulsa, nota de produtor rural, ou a NF normal, né? Aquelas de bloco ou formulário contínuo, modelo 01. Se vermos aqui, temos as datas e temos aqui uma nota qualquer, que nós vamos verificar os produtos. Se observarmos aqui, ó, existem os produtos e existe também as referências que ele entra dentro
do estoque da empresa. Por exemplo, ó, esse xarope aqui, ele entra em caixa, ele não entra em unidade. Já esse de baixo já é comercializado pela empresa como unidade, porque se observarmos aqui, ó, essa referenciação dele dentro do PVA é compra para comercialização. Então, nesse caso, ele comercializa a caixa de xarope de guaraná. E nesse outro caso aqui, não. Ele comercializa a unidade pela referência do produto. Então, isso faz com que a gente tenha a referência de que o produto ele é controlado por quantidade, por unidade de medida, fortalecendo a nossa tese em relação ao controle de estoque, né? Desse cruzamento em relação ao controle de estoque. Se observarmos aqui, abre mais uma aba aqui em relação aos itens, né? Vamos dizer, ao detalhamento dos itens. Se ele for combustível, né, tem que ter aqui para alimentar o LMC aqui, o número do tanque que ele está entrando, a quantidade que foi armazenada, a quantidade que está entrando. Medicamentos, né, se tiver lotes, número do lote de fabricação, quantidade, data de fabricação, para que tenha essa referenciação dentro do SPED. Então as farmácias, todas essas empresas que trabalhem com medicamentos têm que fornecer esses dados. Veículos novos também, né, em relação ao controle, e alguns detalhes de ressarcimento de substituição tributária. Nós temos aqui também essa referência. Então, pela movimentação em relação ao controle de estoque, nós vemos que o detalhamento do produto ele é feito unitariamente dentro das notas fiscais de entrada. Só que se observarmos em relação às notas fiscais eletrônicas de saída, podemos observar que não existe itens. É o que eu falei para vocês. A Cefaz e a Receita Federal não quer duplicidade em seu banco de dados. Então ele já tem essa referência pela chave de acesso da nota fiscal eletrônica, então não tem o porquê ele ter a informação gravada duas vezes com eles. Claro, aí as outras referências, nota fiscal normal, avulsa, produtor rural, eles têm a autonomia de ter o produto. Por quê? Porque essas notas não são transmitidas de modo eletrônico, então é obrigatório ter o produto, para que a gente consiga ter a referência da saída do item também. Então nós temos aqui dentro do aplicativo a movimentação de entrada e a movimentação de saída desse produto. Claro, isso também vai ser referenciado nas saídas pelo tipo, né, pelo modelo de SPED que nós estamos transmitindo também. Se observarmos aqui, nós temos aqui a referência do SPED que nós estamos transmitindo, que é o perfil A. O perfil A, ele tem essa autonomia em relação ao controle de estoque. Já o perfil B, ele já tem alguns, vamos dizer assim, alguns critérios facilitadores em relação ao controle de estoque, visto com que ele tem um resumo um pouco maior dessas operações. Então, claro, ele vai fornecer o mesmo controle de estoque, só que de uma forma um pouco mais resumida. Mas no caso vamos focar no perfil A, que é o perfil um pouco mais exigente em relação à metodologia do controle de estoque, ok? Então, essa referência é isso. Nós temos a movimentação interna desse produto. Agora vocês devem estar pensando, né? Existem regimes empresariais ou tipos de empresas que têm algumas movimentações diferenciadas, movimentação interna, indústrias ou equiparadas às indústrias, né? Então foi por isso que o bloco K veio para suprir a necessidade de controle de estoque. Então nós temos sim a referenciação agora, né? Dentro desses ramos empresariais, agora a movimentação também interna dentro do SPED fiscal, ICMS e IPI. Então, é uma maneira prática que a Receita Federal e a Cefaz encontrou
de controlar a movimentação de produtos dentro da empresa. Então, vimos com toda certeza que o produto do fornecedor, ao chegar e ser escriturado pelas empresas, né, ele ganha a referência própria do informante do arquivo, onde ele tem que ter o código próprio, a tipificação própria do informante do arquivo, que pode ser que para o fornecedor aquele produto não tenha, ele seja um produto acabado, por exemplo, ele não seja um produto de revenda, e eu posso revender esse produto. Então ele recebe uma tipificação específica do cliente, né, do informante do arquivo, ele recebe um código próprio do informante do arquivo e ele recebe uma referência do informante do arquivo. Dentro desse princípio, nós vamos ter entradas e saídas. Assim gera a movimentação de estoque, que é o nosso referenciado bloco H, né, que a gente transmite, a maioria das empresas transmite eles no mês de fevereiro de cada ano, que vai ser transmitido em março, né? O SPED de fevereiro que é transmitido em março. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, funciona dessa forma. Pode ser que existam variações em relação ao estado que vocês estão agora, em relação à entrega desse regime, porque é definido pelos estados, né? Não é definido uma padronização pela Receita Federal. Então, essa referência agora que a gente tem de entrada, essa referência que nós temos de saída, né, que são as notas fiscais, nós temos o saldo do produto. Então eu gosto sempre de fazer uma analogia em relação ao primeiro inventário entregue pela empresa. Ele vai ser o saldo inicial do ano. E essa referência que nós vamos criar dentro do arquivo, desse primeiro saldo que nós temos, vai ser a base de dados praticamente que nós temos para todo o procedimento até o próximo inventário. Então aquele produto lá que nós temos, se colocarmos uma referência aqui, ó, de entradas de um produto específico, aqui por exemplo, o produto 012, dentro do primeiro inventário que essa empresa transmitir, nós vamos ter a referência da movimentação do 012, do produto 012. Quantas vezes ele entrou, quantas vezes ele saiu. E no próximo inventário, que nós já tivermos saldo inicial, e no próximo inventário nós temos a referência de uma quantidade exata. Então esse saldo que ela está declarando é o saldo dia 31/12 do ano anterior. Então tecnicamente é o saldo inicial que dará em janeiro, fevereiro, e aí ela transmite o SPED, né, no mês de fevereiro e em março. Eu já vi muitos casos de empresas terem movimentação de produtos em janeiro e não ter compra desse mesmo produto em janeiro. Chega no inventário de dia 31/12, ela não referenciar a quantidade de saldo inicial. Então aquele produto já entra no começo do ano com saldo negativo. Como que vender um produto em janeiro se esse produto não existia dentro da empresa, tecnicamente? Então é um fato muito relevante e de fácil detecção em relação a fiscalizações e cruzamentos de dados eletrônicos. Então é necessário, sim, nós fazermos uma análise referente à quantidade de produto dentro do sistema contábil. Vamos lá, inventário físico, bloco H, verificamos que a entrada dele já vem a data desse inventário, né? A data que tem referenciando esse inventário e também o valor total desse estoque que será referenciado aqui em relação à movimentação de produtos e também a intenção desse estoque, né? Pode ser um estoque do final do período, que é um estoque obrigatório, né, anual. Pode ser que na mudança da forma tributária também eu relacione um estoque em relação ao ICMS, isso vai depender da Cefaz de cada estado, a obrigatoriedade. Na baixa cadastral da empresa, aqui em Mato Grosso, quando a empresa é baixada, né, é finalizada, é obrigatória a transmissão do estoque dela, né, do estoque que essa empresa encerrou suas atividades, e também
dentro do regime de pagamento da empresa. Também é necessário em alguns estados. Ou, por determinação do fisco, pode ser que seja transmitido esse inventário até mensalmente. Não tem nada que desobrigue, desabone o fisco a querer esse SPED com inventário mensalmente, fazer inventário todos os meses. E o Bloco K dá referência a isso também. O Bloco K também, as indústrias equiparadas em indústrias, quando obter a obrigatoriedade de fazer o Bloco K, esse inventário também, pelo Bloco K, será transmitido. Aí sim, mensalmente, vamos transmitir controle de estoque dentro do SPED fiscal. Vamos lá. Dentro do aplicativo do PVA, né, do Programa Validador, nós referenciamos então as quantidades de entrada e referenciamos também as quantidades de saída desses produtos. Então, se nós conseguirmos fazer um comparativo desse saldo, né, que vamos transmitir para o fisco, nós viemos aqui no bloco H, né, que temos a referência da H05, H010, onde são registrados as quantidades de controle de estoque. Vimos aqui também em relação à data do inventário, né? Hoje a maioria dos estados tem a referência de transmitir em fevereiro, como eu disse para vocês, o inventário dia 31/12 do ano anterior, né? A quantidade desse estoque e também a finalidade. Eu já expliquei para vocês em relação a essa finalidade. E vamos registrar aqui o H010, que é o registro unitário desse inventário. Esse registro unitário, se observarmos, o que ele tem em relação à sua base? Primeiramente, o produto que nós vamos trabalhar, né? Esse produto em relação ao que nós vamos trabalhar, a unidade de medida dele, lembrem-se, isso é também essencial. A unidade de medida que nós trabalharemos dentro do inventário é a mesma unidade de medida que a gente usa de forma comercial desse produto. Quem lembra, esse produto aqui é o produto que é vendido em caixa, né? Nós temos a referência caixa dentro do seu cadastro. E nós vamos, a quantidade desse item, essa quantidade vai ser aquela equiparação que eu disse para vocês entre entrada, saída e tem os ajustes da conversão de unidade de medida, né? Como ele está entrando em caixa, se eu vendesse em unidade, como eu não vendo, né? Então tem esse problema em relação à conversão de unidade de medida, nós temos que resolver isso dentro desse aplicativo. E colocamos a quantidade do saldo específico naquela data, né? No caso, esse produto teve um saldo de 37 unidades no dia 31/12 de 2015, que é o inventário que nós estamos fazendo. O valor unitário desse produto, aí é a metodologia que vocês utilizam em relação ao custo unitário da mercadoria, né? Que vai ser, no caso, R$12, e nós temos a multiplicação aqui dessas quantidades, né? 12 vezes 37, R$444, ok? Esse vai ser o valor do item, né? O valor desse item. Agora observamos aqui, existe o campo aqui dentro do bloco H010 referente ao indicador de propriedade desse produto. Isso é um campo interessante de se analisar. Verificamos que eles têm 3 possibilidades desse indicador. Primeiro, produto ou serviço, ele é informado em propriedade do apresentante do SPED, né? De quem está apresentando, ele está em propriedade da empresa que está apresentando o inventário, ou ele está em propriedades de terceiros, ele está em estoque de terceiros, ou ele é de terceiros em minha propriedade. Como que isso significa? Um exemplo básico disso pode ser no setor industrial, né? Onde nós temos mercadorias que vão para a industrialização. Então eu posso mandar meu estoque
para a posse de terceiros, ou emprestar, ou fazer qualquer procedimento, claro, dentro da legalidade fiscal, onde terceiros guardem a minha mercadoria dentro do seu próprio estoque. Podemos analisar isso depois com um pouco mais de critérios e frequências dentro da base legal. Isso é um ponto interessante, por quê? Porque eu posso ter mais de um estoque dependendo do indicador de propriedade do produto. Eu posso ter uma quantidade de produtos em meu poder e uma quantidade do mesmo produto em poder de terceiros. Isso é permitido pela legislação, ok? E até tem referência disso dentro do nosso controle ali, que é o ato COTEP 09 de 2008. Se acaso o produto for de terceiros, tanto em minha propriedade ou quanto produtos que é meu, que está em propriedade de terceiros, eu tenho que identificar aqui quem será esse terceiros. No caso nosso aqui, não, o produto é meu, está dentro do meu estoque, ok? Então existe esse tipo de particularidade dentro do aplicativo, dentro do PVA, para que a gente possa referenciar onde está esse produto. Claro, né? Dentro da legalidade da maneira fiscal. Como o produto não tem, ele é meu e está dentro da minha possibilidade, não tenho terceiros, né? Nós excluímos o terceiro aqui, está em branco. Existe a descrição complementar em relação a esse controle e aqui o código da conta analítica contábil. Verificamos aqui, eu já vi muitos contadores utilizar, vamos dizer assim, referências em contas sintéticas ou códigos resumidos em relação ao controle de estoque. Aqui não, pessoal. Aqui é o código da conta contábil analítica. Então já veremos a primeira referência de cruzamento de dados, né? Se vocês pegarem ali dentro da ECF, o registro L200, L210, onde trata em relação a custo de mercadoria, nós temos a primeira referência em relação a cruzamento de banco de dados de um produto de SPED com outro produto de SPED, SPED fiscal e a ECF, né? Então temos que ficar, vamos dizer assim, preocupados em relação a isso. E a partir de algum tempo atrás, foi criado um campo novo dentro desse registro, que é aqui o valor do item para efeitos do imposto de renda. Bom, existe uma discussão muito grande na internet referenciada a esse tipo de ocasião. Qual que é o valor do item para efeitos do imposto de renda? Então, assim, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: para efeito de cruzamento de dados, ele tem que ser o mesmo valor que é declarado no balanço da empresa, que vai, obviamente, para ECD e ECF, né? Então, assim, se acaso lá no balanço existe o descontos da antecipação do ICMS substituto tributário, do PIS e COFINS não aproveitado, se existe esse abatimento em relação à parte contábil, também deverá ser abatido em relação à parte fiscal, aqui dentro do controle de estoque. Se acaso não, pode dar desconformidade em relação à sua apresentação ao SPED, né? Então eu posso ter um valor de inventário aqui dentro do registro para imposto de renda e posso ter um valor de inventário depois dentro de um balanço em desconformidade em relação ao registro que a gente está informando. Então o que eu posso passar para vocês em relação a isso, é analisar exatamente como está sendo feito esse procedimento dentro do inventário e como está sendo feito esse procedimento dentro do balanço. As duas informações, no final das contas, elas têm que bater. Senão, dependendo de um possível cruzamento de dados, vocês podem ser penalizados ou auditados em relação a esse procedimento. Então, dentro dessas possibilidades que acabamos de analisar, nós conseguimos ver que dentro da aplicação PVA, né, dentro do aplicativo PVA e também da fiscalização do controle de estoque feito pela Secretaria de Fazenda, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual, tem condições de fazer controle de movimentação de produtos.
tem condição de verificar se esses produtos estão movimentando sem nota. Então, assim, basta nós queremos analisar quem vai controlar esse estoque para você. Se é vocês ou se é a Secretaria de Fazenda, né? Qual que será o risco que essa transmissão vai trazer para vocês? Então é bom analisar como vocês estão fazendo o cadastro de produto, quais são as tipificações de produtos que vocês estão utilizando e como é o controle de estoque, como é o controle de movimentação de produto que vocês estão fazendo dentro das empresas. Então é isso. Nós falamos então sobre controle de estoque dentro do SPED fiscal, sobre a importância deles e como proceder em relação ao cruzamento de dados, né? Obrigado pela participação de vocês e até mais. Para dúvidas ou sugestões de novos materiais, entre em contato pelo e-mail cursos@onlinecertificadora.com.br ou pelo menu Contato localizado na parte superior direita do portal online. Online Certificadora. Você online, você seguro.